Juízes capítulo 16, versículo 15 a 21. Então Dalila disse: como você pode dizer que me ama, se não me conta seus segredos? Zombou de mim 3 vezes, e ainda não me disse o que o torna tão forte. Todos os dias ela o atormentava com sua importunação, até ele não suportar mais. Por fim, contou-lhe o seu segredo: meu cabelo nunca foi cortado, pois fui consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento. Só um parênteses aqui, inclusive você poderia procurar o Ivair para fazer o curso bíblico aqui da nossa igreja. A igreja tem um curso bíblico online, né? Aqui está dizendo que ele, pelo fato de ser consagrado dessa maneira, não poderia beber vinho, não poderia cortar o seu cabelo, não poderia chegar perto de algo morto, não poderia tocar, tá? Segue a leitura. Se a minha cabeça fosse raspada, eu perderia as forças e ficaria tão fraco como qualquer outro homem. Dalila percebeu que finalmente Sansão havia lhe contado a verdade e mandou chamar os governantes filisteus. Venham mais uma vez, disse ela. Sansão finalmente me contou o seu segredo. Os governantes foram ao encontro dela e lhe deram o dinheiro. Dalila fez Sansão dormir com a cabeça em seu colo, e então chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. Desse modo, começou a enfraquecê-lo, e suas forças o deixaram. Então ela gritou: Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Ao acordar, ele pensou: farei como das outras vezes e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor o havia deixado. Os filisteus o capturaram e furaram seus olhos. Levaram-no para Gaza, onde o prenderam com 2 correntes de bronze, obrigando-o a moer cereais na prisão. Amém? Você pode orar por isso? Vamos orar. Pede para Deus falar com você. Tira um minutinho aí para orar. Curva a cabeça. Se você puder, ora por quem está aí do teu lado aí, para que Deus fale com essa pessoa também. Mas vamos pedir a Deus que fale conosco, que grite, que fale bem alto conosco aqui. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, longe de nós aqui todo cansaço, longe de nós agora aqui, em nome de Jesus, toda distração, toda tristeza que está rondando o nosso coração agora, Senhor, nós resistimos, a fim de que a Tua palavra, Senhor, agora ela encontre um coração pronto para ouvir. Em nome de Jesus, toma agora a minha vida aqui, usa da minha vida aqui. Eu peço que eu esteja debaixo de um óleo de alegria. Toma agora aqui o meu coração, debaixo de um ânimo para pregar a palavra do Senhor. E que haja aqui, Senhor, nesse lugar aqui, alguém aqui, clamando, pedindo: fala comigo. Faz isso conosco aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ontem, a Eloide, nós estávamos no carro, voltando do hospital, fui ver minha mãe, e ela me fez uma pergunta e eu fui responder a ela dizendo o seguinte: o mundo espiritual é mais real do que você pensa. Alguém sabe do que eu estou dizendo aqui? O mundo espiritual, nós somos muito rasos. Eu creio até que a gente não gosta muito de falar sobre isso, sobre essa questão do mundo espiritual, mas é real demais, né?
Quando Deus vai ter aquela conversa com Satanás, Deus sabia. E nessa conversa com Satanás, ele vai direto no ponto. De onde você está vindo? E aí não tem jeito. Então Satanás na hora já falou. Estava rodeando. Olha que coisa interessante. Estava rodeando. E aí Deus, que sabe todas as coisas, naquela hora, você estava rodeando. Naquela hora ele faz assim, ó: viste o meu servo Jó, que você está rodeando. E aí antes que Satanás fale alguma coisa, homem, aí ele fala, homem assim, homem, e vai falando. Mas, naquele momento, Satanás, por rodear, já estava preparado já para as suas artimanhas, para as suas coisas, né? Irmãos, eu preciso ministrar uma palavra para o nosso coração aqui hoje, de coisas que são fraquezas na nossa vida, são coisas que nós temos pânico, nós temos medo, nós não temos defesa para isso, não somos fortes nisso. E acredite, numa artimanha, é nesse ponto fraco, é nessa fraqueza que você será atacado. Quem ouviu isso? Então a palavra hoje aqui seria para nós, e preste atenção nisso, não é para você falar para os outros a sua fraqueza, mas seria o momento de nós trazermos ao Senhor, a Deus, e falar para o Senhor aquilo que em nós causa medo, pânico, altera a nossa vida, aquilo que nós não somos bons, não somos. Não bate no peito assim, dizendo, não faça isso. Diga para o Senhor, isso para mim é difícil. Eu tenho dificuldade de lidar com isso. Mas fale para Deus, que vai levar você ao esconderijo. Vai esconder essa fraqueza, vai colocar, vem para trás aqui, olha. Aonde todos nós deveríamos estar, atrás da cruz de Cristo. Aonde nada pode nos deter, mesmo com as nossas fraquezas, nossos medos, nossos temores, coisas que nós não somos bons. Colocando assim numa ordem cronológica, só para você entender assim, a última ceia, imagina o último momento ali, sentados com Jesus numa mesa, aquele momento em que nós tínhamos que ir, porque a palavra do Senhor diz assim, lançai sobre Ele toda a vossa preocupação. O que te aflige? O que incomoda o teu coração? O que você chora escondido? Que segredo é esse que você guarda e que te altera muito? Lembra, eu estou falando do mundo espiritual, que vai rondando, procurando saber qual que é a parte fraca da sua vida. Naquela ceia, todos ali sentados ali, preste atenção, e é um imaginário do meu coração. Imagina se naquele momento, por favor, olha que coisa, Jesus está ali, Jesus está aqui por sua palavra, o Espírito do Senhor está aqui, nós tínhamos que falar para Ele. Imagina se naquele momento ali, num abrir do coração mesmo, Judas falasse, Senhor, eu preciso falar algo, tem algo que eu sou assim, dinheiro para mim é complicado,
Lembra aquele dia, Senhor, que a mulher pegou um perfume caro lá e jogou? Eu quase morri. Eu fiz a conta na cabeça, eu falei, Senhor, é muito dinheiro que essa mulher está jogando. Porque para mim dinheiro, eu sou apegado nesse negócio. Tem mais, eu tenho uma fraqueza, eu sou traidor. Aí imagina, ele está falando com Jesus. Imagina se naquele momento, aí Pedro fala, também quero falar. Também preciso falar da minha fraqueza. Vocês me veem aí, eu sou assim rude, meu temperamento é esse, vocês olham para mim desse jeito, mas eu sou um covarde, eu vou falar agora aqui, eu tenho medo. Se eu sair daqui agora, olha, se eu sair da mesa aqui, for ali fora, e alguém perguntar se eu conheço o Senhor, eu vou negar, eu vou dizer que não conheço, eu não tenho coragem de falar, medo do que vão pensar de mim, eu não tenho essa segurança, eu sou inseguro. Se perguntarem lá, você não anda com o Cristo lá? Eu vou negar, porque eu não tenho firmeza. Aí Tomé está ali, Tomé falou, gente, então eu vou falar também. Senhor, eu vejo eles aqui falando que confiam no Senhor, que acreditam no Senhor, eu não consigo. Se eu não ver, se eu não tocar, Senhor, a minha fraqueza, eu não consigo. Eles aqui falam que acreditam no Senhor assim, de olhos fechados. Eu preciso ver, eu tenho essa dificuldade, eu sou assim. Quem está entendendo isso? Imagine, irmãos, toda essa fraqueza exposta diante daquele que pode nos socorrer nas nossas fraquezas. E socorrer é esconder você, é te esconder, para que o inimigo não venha rondando, te atacar naquilo que você é mais fraco. Palavra de hoje, quero estudar com vocês aqui, se você puder anotar alguma coisa, estudar comigo, qual a sua fraqueza? Qual a sua fraqueza? Nesse tempo todo eu vi situações assim que aos nossos olhos eram tão fortes, coisas tão incríveis. Bandas gospel, aí bandas impactando geração, multidões, se dividirem, gente, assim, separarem por uma fraqueza, por algo que, se você expõe ao Senhor isso, o Senhor trata isso na sua vida, de maneira que mesmo sendo, olha, você está vendo a imagem? Está olhando para a imagem? Mesmo sendo desse jeito, recebe essa palavra, não irá quebrar. Pastor, mas olha, não vai, sabe por quê? O Senhor vai colocar a mão dele ali sobre aquilo, e até na sua fraqueza você vai ser forte, porque o Senhor vai estar com você, naquilo que para você é difícil. Pastor, eu tenho uma dificuldade, então, mas o Senhor vai com você. Eu tenho medo daquilo, então, mas o Senhor estará contigo, ainda que você passe por situações de vale de morte, que a sua boca seca, a sua pressão altera, calafrios, mas o Senhor vai sustentar você ali naquele momento. Talvez ninguém vai perceber que o seu joelho está batendo aqui embaixo. Ninguém vai perceber, porque o Senhor está segurando a sua mão naquilo que você é fraco. Olhe para mim, recebe isso. Você vai ter coragem para dizer não. Pastor, eu falei sim porque eu estava com medo, então, mas você vai ter coragem para dizer não. E não é não, e ponto final. Não adianta. Amém? Queria estudar isso aqui com você. Sansão, gente, foi um homem incrível, fez coisas incríveis. Nós lemos nas Escrituras, não sei se alguém aqui já leu. Você imaginar um homem que
para um determinado momento da história, o Senhor deu a ele uma unção. Um homem tão forte que reis pagavam fortunas para descobrir o segredo de tamanha força. Não era assim uma força que você dissesse assim: Sansão levanta 100 quilos. Não havia limite para a força dele. Naquele exato momento, o Espírito do Senhor vinha sobre ele, e a força era ilimitada, era algo sobrenatural. Ele sem nada, sem instrumento, sem ferramentas, sem armas, sem nada. Ele passava, via um animal morto no chão seco, ele pegava um osso de animal, mas ali o Espírito do Senhor estava sobre ele, e ali ele matava os inimigos. Exércitos tinham medo. Mas você acredita que uma pessoa dessa tinha fraqueza? Todos nós temos fraqueza, só precisa estar escondida em Cristo, precisa estar nele. Ele é a nossa armadura. Você crê nisso? É sobre isso que eu quero estar aqui ministrando ao seu coração. E Sansão, a Bíblia ela fala assim, olha, aquela mulher o importunava. A Bíblia diz, não estou aqui, não é o assunto, eu só estou comentando isso. A Bíblia diz que uma mulher que fala demais é como uma casa que tem goteira, mas é a goteira que cai em cima da tampa da panela, porque faz barulho. Podia ficar gotejando, mas sem fazer barulho, mas cai exatamente em cima do metal e fica a noite inteira. E diz que ele não aguentou aquilo para ele foi demais, e ele revelou uma fraqueza. Um homem que todos queriam saber a sua fraqueza, perdeu para uma mulher, que na hora ali, o convenceu a contar o seu segredo. Naquele momento, furaram os olhos dele, na mesma hora, deixaram ele cego, o amarraram, e fizeram dele um bobo, um palhaço, para se divertirem falando, esse homem que era forte, tinha uma fraqueza. E é sobre isso que eu quero aqui estar com vocês. Primeira coisa que eu quero falar com vocês, gente, eu vou dar exemplos de fraqueza, mas não são essas, são você que sabe a sua. Eu vou pegar algumas aqui e comentar com você. Quem sabe você linka a uma outra coisa, você relaciona algo que para você é difícil. Eu estava conversando no sertão, nós estávamos lá no sertão com missionários. Gente, eu sento para ouvi-los, porque são experiências surreais. Eu sento, quem vai comigo lá no sertão, a gente senta lá para ficar ouvindo eles contarem histórias sobrenaturais no sertão, gente, sem condições nenhuma lá, e a obra acontecendo, gente sendo curada, coisas acontecendo extraordinárias. Eu sento para ficar ouvindo aqueles homens, mulheres falando, e eu lá já assim, com a boca aberta, ouvindo assim, quando de repente um lá que, uma admiração por ele, porque um cara sensacional, um cara forte, um cara assim, sabe, para frente mesmo, enfrenta tal, ele na hora ele assim falou assim, pastor, mas tem uma coisa que só de falar minha boca treme. Eu falei, que será que é isso? Ele falou assim, só de falar, se medir minha pressão agora já alterou, eu tenho medo de rato. Eu fui entrar numa casa na Bahia, no sertão da Bahia, o carro não chegou, o carro ficou num determinado lugar, então nós tivemos que ir a pé, andando no mato para chegar na casa. Gente, tinha tanta aranha, só que a aranha não é isso que você pensa que da sua casa, é aquelas armadeiras, e eu andando assim, para chegar na casa da mulher. Quando eu cheguei na casa da mulher, pau a pique ali, a casinha, tudo, eu esperei, aí perguntei para a senhora não tem medo aí dessas aranhas?
Filha, isso não é nada. Já com a vassourinha na mão. Filha, isso não é nada. Eu não dormiria ali por nada. E eu dormia assim, ó. Para ela não era nada. E aí ele me contando: pastor, não é brincadeira não, se eu ver um rato, eu acho que eu desmaio. Eu tenho um negócio com rato. Tem uma irmã aqui da igreja que quer ir no sertão comigo. Ela falou: pastor, eu quero muito ir no sertão, só tem um probleminha, eu não posso ver sapo. Eu falei: então você está no lugar errado, você não vai para o lugar errado. Que o que mais tem no sertão é sol e sapo. Você entende o que eu estou falando? Estou brincando, contando, mas tem gente que tem um ponto que é muito fraco, para ela aquilo altera. Muda, ela começa a suar, ela treme, a pressão altera, a boca dela seca, ela se perde em sentimentos, há uma confusão naquela hora, é uma fraqueza para ela. Ela perde o equilíbrio, o bom senso, a razão, o julgamento, a autoridade, porque com autoridade você resiste, diz não, sai fora, nega. Você perdeu a autoridade, você é levado, naquele momento você é envolvido, por causa de uma fraqueza. Uma fraqueza. Primeira coisa que eu quero falar com vocês, estuda comigo, por favor, algo, irmãos, que preste atenção, eu estou falando do mundo espiritual. Primeiro, orgulho. O orgulho te impede de pedir ajuda. Você conhece pessoas que quando ela vai pedir ajuda já foi embora? Aí você fala assim: só pede ajuda depois que o barco virou. Isso é orgulho. O orgulho faz ela insistindo no erro. Ela não pergunta. A mulher fala para o marido: bem, você não acha melhor parar no posto para perguntar? O que ele fala? Eu sei, eu sei. Aí atravessou o estado errado. E orgulho, ele nasce pequenininho, é bebê. Orgulho é pequenininho. Você fala com a criança, ela tem uma chupeta na boca ainda, sabe o que ela fala? Eu sei, não precisa falar, eu sei. Depois cresce, não ouve mais. O orgulho impede de ouvir. Lembra, eu estou falando do mundo? Provérbios 16, 18. Gente, isso é tão sério, você deveria anotar isso. Longe de nós, irmãos, longe o orgulho de nos rendermos, de dizer: eu preciso de ajuda, eu não sei lidar com isso. Provérbios 16, 18, o orgulho precede a destruição. Você vai olhar só, mas por que isso quebrou? Por que isso fechou? Por que isso estragou? Por que não deu certo? Antes disso tem uma coisa ali que não foi vista, não foi tratada, não trouxeram a Jesus, não trouxeram a Deus. Orgulho, dificuldade de render, de perguntar, de pedir ajuda, de reconhecer que está errado, reconhecer: errei, eu sou assim, me ajuda. Eu atendi um casal uma vez, e ela estava assim destruída, e ele ali convicto, e ele falando, num determinado momento ela surtou num choro, e disse: eu sou assim. Ela falou: eu sou assim, eu tenho essa dificuldade. E aí virou para ele e falou: eu estou casado com você há tantos anos, e você nunca percebeu que a sua mulher é assim. Olha, ela estava como que gritando: você devia ter me ajudado. O orgulhoso não consegue ceder ajuda, pedir ajuda. Naquele momento ela estava dizendo: você podia ter me ajudado, porque eu sou assim, eu sou assim. Provérbios 29, 23, o orgulho termina
Fale comigo, orgulho termina em? Mas a humildade alcança a honra. Olha aqui, olhe para cá, olha. Entenda o que eu vou dizer agora. Homens e mulheres espirituais, que têm a presença de Deus na sua vida, mas por causa de uma fraqueza oculta, um segredo que não cede, não rende, um orgulho, termina em humilhação. Quando na realidade todos nós tínhamos que trazer a Jesus e confessar: Senhor, eu sou assim, essa é uma fraqueza da minha vida. Porque quem se humilha, será exaltado. O orgulhoso, ele acha que ele vai se exaltar. Provérbios 11:12. O orgulho leva à desgraça, mas com a humildade vem a sabedoria. Quem ouviu isso, diga amém. Vamos lá? Outra fraqueza? Se o Espírito de Deus estiver falando com você, você pode ir anotando outras. Essas aqui são algumas que eu estou ministrando. Vamos lá. Dinheiro. Alguém não gosta de dinheiro? Anota o meu Pix. Nem sei se eu tenho Pix. A igreja do Senhor é algo espiritual. A igreja do Senhor, ela é um corpo espiritual. Quem concorda? O Espírito do Senhor está no meio da igreja. A igreja do Senhor tem a palavra de Deus, que é fiel e verdadeira, é luz para o nosso caminho, a palavra do Senhor. Mas você acredita que a igreja tem uma fraqueza, que se ela não souber e não trouxer ao Senhor, a igreja se perde. Olha, estou falando para você, imagina, com tudo isso que eu te falei, tem oração na igreja, tem o Espírito do Senhor na igreja, tem a palavra do Senhor na igreja, tem homens e mulheres sérios dentro da igreja, mas se a igreja não souber lidar com dinheiro, ela se perde. Igreja não é lugar de arrecadação de dinheiro. Agora você está falando, tá bom, e como é que sobrevive? Com pessoas que consagram a sua oferta e o seu dízimo. Eu levei uma pessoa no Recanto, é a nossa obra lá do Recanto, e a pessoa olhou tudo, olhou a construção, e na saída, com muito jeito, me perguntou: pastor, como que o senhor faz o povo dar dinheiro? Acho que ele estava olhando a construção. Aí eu falei: a sua fala está errada. Eu não faço o povo dar dinheiro, não fui chamado para isso. Eu fui chamado para receber todo aquele que traz. Todo aquele que tem um temor e amor à obra de Deus, e que quer trazer voluntariamente, eu recebo e apresento ao Senhor. E tem dado certo. E todo mês o povo traz, e todo culto o povo traz. Final de mês que todo mundo fala assim: pastor, não faz nada final de mês que o povo é duro. Isso não acontece na Carisma. Hoje você falou hoje aqui. 29. Você ia falar assim: gente, não entra dinheiro final de mês. Entra. O povo continua trazendo. Não pode ser, gente, para nós isso não pode ser isso não pode ser uma das principais causas de divórcio ainda. E acredite, um número assustador de divórcio, ainda é dinheiro.
Ama, 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 até tocar em dinheiro. Tocou em dinheiro, não ama tanto. Dinheiro. Homens, por causa do dinheiro, estão perdendo a juventude da sua esposa. Estão perdendo de ver seus filhos crescerem. Estão perdendo a sua própria juventude, a sua própria força, dos melhores anos da sua vida. Por causa de dinheiro. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Sócio, rouba, sócio. Eu ouvi falar de uma pessoa, dono de uma empresa, que roubou o dinheiro da empresa. Quem que vai falar para ele que a empresa é dele? Não faz sentido. Tem que explicar, rapaz, isso tudo é seu. Se você souber administrar e tiver uma tributação correta da sua empresa, você vai dividir os lucros, você retira sem nenhuma tributação em cima corretamente, é seu. Roubar a própria empresa, como, nossa, eu vou tirar mais. Ele não está percebendo que ele está tirando dele, porque é apegado ao dinheiro, mais que tudo. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, e alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram-se a si mesmo com sofrimentos. Com sofrimentos, a pessoa está morrendo, porque não está percebendo. Infelizmente, irmãos, eu precisava falar isso, nós estamos trabalhando para pagar a vida que desejamos. E eu queria dizer algo para você, ela podia ser um pouquinho mais simples, para que você pudesse gozar sua vida, com a mulher que tem, com os filhos que tem, com a sua própria saúde. Quem ouviu isso, por favor? Eu tenho que falar isso para você. Vai ser feliz. Eu vou falar uma palavra, se você quiser, você recebe. Se você não quiser, faz assim que ela volta para mim em dobro. Você vai ter muito dinheiro. Ninguém fez assim para mim. Você vai ser próspero. Não vai te faltar nada. Quem crê nisso? Vai ser feliz. Não esquece de ser feliz. Eu estou falando de fraquezas, né? Qual a sua fraqueza? A outra eu vou pedir que ponha na tela. Anote isso. Fraqueza, falar demais. Você conhece gente, não olha do lado, olha para mim, olha aqui para mim, não olhe do lado. Você conhece gente assim? Acredite, eu sei que você olha para mim e você não acredita nisso, mas eu estou indo na academia. Acredite, estou indo na academia. Eu fico na academia olhando, tem gente que vai com fone de ouvido, uma panela assim no ouvido, assim, ó. Eu fico olhando, o que a pessoa está com aquele negócio assim, ó, no ouvido, tampa quase o rosto da pessoa, aquilo. Eu fico olhando aquilo. Aí tem uns que põem um foninho assim no ouvido, assim. Eu falo, gente, como é que consegue? Eu fico até pensando, você sabe que eu estou querendo mesmo colocar um fone de ouvido para não tocar nada, só para não ficar ouvindo? Porque você está aqui na esteira suando com a língua para fora e a pessoa não para de falar. Às vezes eu falo assim, Senhor, faz a língua suar. A pessoa está suando, uma língua não sua, e a pessoa fala. Gente, você sabe tudo. Sabe do marido, você sabe tudo, que a pessoa vai falando e não para. Tem hora que você faz assim, Tem pessoas que numa entrevista de emprego não foram chamadas,
E se ela voltasse lá e falasse: por favor, você pode me orientar dizendo por que eu não fui chamado? A pessoa ia dizer: posso falar? Você fala demais. Você tem um pequeno probleminha. Não é interessante ter você na nossa empresa porque você fala demais. Você fala dos outros. Lembra que eu falei do mundo espiritual? Lembra? Que Satanás rodeia? Quem lembra isso? Imagina na mesa da sua casa, Satanás rodeando e ouvindo você falar mal da igreja. Sabendo aonde ataca a igreja de Cristo. Vendo você falar mal da família. Mulheres têm o coração enfraquecido porque falam mal do seu marido. Falar demais é uma fraqueza. A língua, ela é influenciada pelo diabo. Só de saber isso, assim, ó, só isso que eu estou falando assim, você já deveria fazer assim, ó. Não falo, não falo, não falo. Eu quero falar, mas não falo. Por quê? Porque Satanás não vai usar minha boca. Não vou falar. Há momentos na minha vida, alguns já devem ter percebido, eu me calo. Eu fico quieto. E tem gente que fala: você está quieto. Estou, porque eu não estou bem para falar. Deserto não é um lugar para ficar falando. É um lugar para se calar e ver Deus agir. Às vezes está passando por uma luta, a melhor coisa que você devia fazer é se calar. Porque Deus vai falar por você. Quem acredita nisso? Tiago capítulo 3, versículo 8 a 10. Aquela mulher fez Sansão abrir a boca. Aquela mulher fez. 3 vezes tentou, não conseguiu, insistiu, ele abriu a boca. Eu perguntei a um investigador, uma curiosidade minha, eu perguntei a um investigador da polícia. Eu falei: como que vocês conseguem descobrir o criminoso, o cara que cometeu esse crime? Como que vocês conseguem? Eles falam: pastor, não tem jeito, a pessoa fala. Eu falei: como assim? Fala, pastor. A gente vai lá, faz a perícia, vai descobrindo algumas coisinhas, descobre o bairro. Descobriu o bairro, a gente vai para o bairro e fica quieto lá. Alguém fala assim: fulano me falou que fulano falou para a mãe de fulano, e o filho contou para a tia do irmão dela, que tal. Gente, não tem jeito, cara. Alguém fala. E ainda fala assim: ó, eu não ia falar isso, olha. Mas fala. É só esperar mais um pouco. A pessoa não aguenta. Ela fala demais. E a língua é influenciada pelo diabo. Tiago 3, 8 e 10. Mas ninguém consegue domar a língua. Quem ouviu isso aqui? Olha, quem ouviu? Se ninguém consegue, gente, segredo dessa fraqueza, nós temos que aprender: fecha a boca. Fecha a boca. Há lugares que eu vou, eu falo para Luiz, não estranha não, eu vou entrar calado e vou sair mudo. Ela fala assim: já sei. Eu falo: vou entrar sim, para não falar errado, porque senão eu vou falar errado. Porque ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável, perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes, louva o nosso Senhor e Pai. Aqui, ó, louva. 1 minuto depois, no abrir da boca, fala mal. Uma fraqueza.
Às vezes louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem, e assim bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Quem pode dizer amém? Mais um texto, Provérbios 10, 19, fica acordado aí, Provérbios 10, 19, quem fala demais acaba pecando, quem é prudente fica de boca. Podemos ler juntos? Te atrapalha isso? Vamos lá? 1, 2, 3, quem? Fraqueza, gente, fraqueza, e muitos perderam, porque não souberam naquele momento. Sabe o que o sábio disse? Senhor, põe uma faca no meu pescoço, para que eu não fale errado. Sabe o que a Bíblia diz? Nem no teu quarto fale mal do governador, da autoridade, nem no teu quarto, porque as raposinhas pegam as palavras. Cuidado com as palavras. Vamos terminar aqui, vamos ver como vencer essas fraquezas aí, olha, como é que a gente faz? Vamos lá, primeira coisa aqui, estudar com você, fala para alguém do lado para acordar ela, fala assim, não fica cego. Uma pessoa orgulhosa, gente, fica cega. Uma pessoa que ama dinheiro, gente, fica cego. Dinheiro parece que fala muito alto. Eu ouço pessoas falando da Beth, e eu acho interessante que ela vai falar da Beth. Vocês estão perguntando quem é a Beth, né? Glória a Deus que você não sabe quem é. Mas aí eles vão falar da Beth, sabe o que eles falam assim? Eu estou ganhando. Todo mundo, você ganha para conversar com a Beth, você já ganha. Não anota isso não. Tem Beth concorrendo para dar mais para você entrar. Não seja cego. Alguém ouviu isso? Não seja cego. Orgulhoso é cego. Quem ama o dinheiro dessa maneira é cego. Eu liberei uma palavra sobre a sua vida, não vai te faltar nada. Pastor, eu quero ter mais. Meu irmão, trabalha corretamente. O pouco que tu tens vai sobrar. Porque quem é fiel no pouco, sobre muito Deus o colocará. E não vai quebrar na sua casa, não vai ter prejuízo, a sua vida vai andar em dia, vai dar certo. Aquilo que você gastava muito dinheiro antes do Senhor na sua vida, agora não gasta mais. Será sobra sobre a sua vida. Você quer mais do que isso? O Senhor vai prosperar toda a obra das suas mãos. Espera um pouco mais. Está dando certo, vai dar mais certo ainda. Mais clientes vão chegar, mais negócios serão realizados. Você vai crescer. Não seja cego. Que isso não domine você a ponto de você não enxergar. Primeira coisa que fizeram com aquele homem forte, vitorioso, que as pessoas tinham medo dele, foi deixar ele cego, olhos furados, para não enxergar nada mais, completamente sem noção. Uma pessoa que começou tão bem, agora está cega com aquilo. O orgulho, arrogância, altivez de espírito, fama, aplauso. Uau! Traz e coloca a Cristo. Senhor, eu tenho problema com isso. Quando começa a elogiar, aquilo me toma. Coloca diante de Cristo isso, Senhor, que eu continue sendo a mesma pessoa. Quem pode dizer amém? Mantém meu coração no Senhor. Mantém meu coração no Senhor.
Juízes 16, 21. Os filisteus o capturaram e furaram os seus olhos, cego. Eu estava na casa de uma família e num determinado momento de descontração com essa família, tocamos em futebol, assunto de futebol. Gente, quando falamos em futebol, o homem lá, o marido, abaixou a cabeça. Eu achei estranho, porque eu imaginei que a gente fosse brincar, falar alguma coisa de futebol. Ele baixou a cabeça. Quando ele baixou a cabeça, a mulher falou. Ela falou: ai, pastor, que bom que tocou nesse assunto. Falou: meu marido era viciado em futebol. Falou assim. Aí ela contou uma história. Eu estava na mesa, tinha uma escada de madeira trabalhada, sem guarda-corpo, perigosa a escada, mas foi feita daquele jeito, só tinha o lado da parede para se escorar, uma escada assim, eu achei perigosa, só fazer a escada. Ela apontou para a escada, e ele abaixou a cabeça, ele não falou mais nada, ele abaixou a cabeça, ele ficou quieto, e ela falou, pastor, meu marido era viciado em futebol. Um dia estava tendo jogo e eu falei para ele: bem, vou sair, olhe a nossa filha. E ele: tá, cego. Enquanto ele assistia ali na sala, a menina foi subindo a escada. Quando ela estava lá em cima, ela caiu, praticamente morta. Correram para o hospital, procedimentos com a criança. O médico falou para eles, falou para os dois, o médico falou: celebrem a vida dessa menina, porque ela chegou morta aqui. Celebrem a segunda chance que vocês estão tendo com essa menina, porque ela chegou morta aqui. Ele levantou a cabeça e falou: pastor, nunca mais eu fui assim, gostei, fui cego por futebol como eu era, nunca mais. Agora olhe para mim, nós vamos ter que passar por isso. Lembra que eu falei do mundo espiritual? Lembra? Que fica rodeando, procurando uma chance, por causa de uma fraqueza. Hoje pela manhã, quando eu preguei para a igreja de manhã, eu chamei homens para sair do lugar. Eu falei: eu queria que os homens que tivessem coragem, saíssem do lugar e viessem aqui. Eu já estou aqui, eu chamo mais homens que queiram falar para o Senhor as suas fraquezas. Graças a Deus, pensa numa alegria do meu coração, ver os homens saindo do lugar e vir aqui à frente, homens de coragem, que vão falar: eu tenho um chamado com Deus, eu não posso ser assim. Não cabe a um coração de alguém que tem chamado diante de Deus ser orgulhoso, não cabe. Segunda coisa, estou terminando. Ame a Deus mais do que tudo. Fala para a pessoa do lado, fala aí para ela: ame a Deus mais que tudo. Mais que você mesmo, mais que dinheiro, mais que carro, mais que for. Ame a Deus, fala: eu amo o Senhor. Se eu tiver, eu amo o Senhor. Se eu não tiver, eu amo o Senhor. Se eu tiver muito, eu amo o Senhor. Se eu tiver pouco, eu amo o Senhor. Com Ele eu tenho tudo, porque Ele é tudo para mim. Não tenho outro bem além de Ti. Tu és o meu maior tesouro, a minha pérola mais preciosa. Amo o Senhor. Mandamento de Deus para a nossa vida: amar a Deus sobre todas as coisas.
Deuteronômio 6:5. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Eu vou pedir para a igreja a gente fazer um barulho aqui, que aí acorda quem está dormindo. Lê comigo bem alto, pode ler? Está vendo aqui? Vamos lá? 1, 2, 3. Assim que vamos vencer fraquezas. Deus, entre Deus e aquilo, Deus. Amo, gosto disso, mas entre Deus e isso, pronto, porque eu amo a Deus. Pastor, não posso perder Deus, eu quero Deus na minha vida. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração. Jó falou: aquilo que eu tinha muito medo na minha vida aconteceu comigo. Eu era apegado nas minhas coisas. Satanás foi lá e arrancou tudo. Eu era apegado nos meus filhos de um jeito. Meus filhos não tinham feito nada, eu ia lá, oferecia sacrifício, com medo de que meus filhos tivessem feito alguma coisa. Tinha pânico, pastor, do jeito que eu era apegado dos meus filhos. Olha, antes de ser meus filhos, eles são os filhos do Senhor. Antes da minha tutela, eles têm o governo de Deus na vida deles. Aonde a minha mão não toca, a mão de Deus não sai de sobre a vida deles. Muito mais do que a minha vigília sobre eles, tem o guarda que vigia a vida deles. São meus filhos de amor, mas são filhos do eterno. Estou falando para você que tem filhos longe. Você está aqui na igreja agora, mas Deus mandou um anjo para sentar do lado do seu filho. Por causa do amor que você tem por ele, seus filhos jamais serão abandonados, jamais serão envergonhados. E tudo que você tem, Satanás não toca, por causa do amor que você tem por Deus. E ele sabe do quanto você o ama, mais do que tudo. É como se Deus dissesse: o dinheiro dela é meu, não toque. O bem dela é meu, o patrimônio dela é meu, os filhos dela são meus, não toque. Deus falou isso para Satanás: não toca na vida dele, porque ele é meu. Seria muito legal se Deus falasse para Satanás assim: e vou te dar um spoiler. Cada palavra, né? Vou te dar um spoiler. Vou devolver para ele tudo em dobro, porque ele me ama. Ame o Senhor mais que tudo na sua vida, e os seus caminhos vão dar certo. Mais do que o dinheiro, mais do que a si próprio, ame o Senhor. Eu termino. Sansão estava com os olhos furados, amarrado. No coração, na alma, ele já sabia que tinha perdido tudo. Mas Deus tem uma maneira, gente, de tratar com a gente que é tão incrível, tão incrível. Eu termino dizendo para você o seguinte: você precisa da ajuda de pessoas. Você precisa. No meu imaginário, Sansão era um homem bruto. Eu que imagino, né? Ele devia ser um cara que devia ter um braço assim, igual uma tora, assim, um bração do cara assim. Devia ser forte, sabe assim? Estou criando uma cena de um bruto, um bárbaro bruto. Ele está amarrado, e tem um menino ali, tem um moço perto dele, tem um rapaz, um empregado ali perto dele, porque Deus sempre vai colocar uma pessoa do seu lado. Você só precisa vencer uma fraqueza, o orgulho, e pedir ajuda. Hoje pela manhã meu celular
apesar do problema que eu estou tendo com a minha mãe, que Deus é que cuida. Ontem eu fui lá, o Senhor me permitiu chorar, chorei o que eu podia chorar, chorei. Mas Deus que cuida. Se eu não estivesse aqui agora, eu estaria lá. Mas com certeza Deus está cuidando, alguém está cuidando. Pedidos de pessoas pedindo: pastor, cobre a minha vida aí, pastor, ora aqui, nós não vamos na igreja hoje, estamos... Gente, na hora eu oro, na hora. Começa a orar, pedir a Deus: Senhor, olha aqui o que chegou, Senhor, pedido. E tem gente que está passando luta que eu só vou saber depois, que a pessoa não pede ajuda. Tomara que peça para outra pessoa, peça para alguém. Todos nós precisamos de ajuda. Vamos lá? Vamos praticar isso aqui rapidamente, mesmo que você não queira, me obedeça. Fala para a pessoa do lado assim: eu preciso da sua ajuda. Preciso. Aquele braço, aquela tora, só para levantar o braço do cara. Sansão está ali, olho cego, não sei onde é que está a pilastra. Mas preste atenção, tem uma pessoa ali. Sempre vai ter uma pessoa na sua vida. Sempre. Ele vira, talvez ouvindo o som, porque ele está cego, quase que falando assim: você está aí? Você está aí? E aquele empregado dizendo: Sansão, eu estou aqui do seu lado. Aí Sansão fala: você pode me ajudar? Pega meu braço. Aí que eu imaginei, sabe? O cara com as duas mãos tentando pegar o braço de Sansão. Aí ele falando assim: por favor, põe minha mão na pilastra, que eu não sei onde é que está. Aí aquele moço pega o braço dele, põe na pilastra. Vai do outro lado, cansado, pega a mão de Sansão, põe na outra pilastra. Naquele momento, por causa da ajuda de uma pessoa, que é Deus que coloca na nossa vida sempre, Sansão teve a última vitória da sua vida. E diz a Bíblia: foi maior que todas em toda a sua vida, por causa de uma pessoa que o ajudou. Por isso que nós somos igreja. Você pode até achar que não precisa de ninguém, mas Deus te trouxe a uma igreja aonde o pé não pode falar para o olho que não precisa, a boca não pode falar para a orelha que não precisa, porque no reino de Deus nós precisamos uns dos outros. E no mundo espiritual nós somos mais fortes quando estamos juntos. Porque não vê uma pessoa, vê um corpo inteiro. Você crê nisso? Fica de pé.